Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos trabalhando a questão do texto dissertativo para o Enem. E nas aulas passadas nós entramos um pouco nas competências, mas alguns alunos chegaram a questionar: professor, vamos voltar e falar mais sobre essas competências? Vamos! Vocês observem que na aula passada eu citei que essas competências estão divididas em 5. E a competência de número 1 diz que você tem que fazer uso da norma culta, que é a norma padrão da língua portuguesa. Então, se você vai utilizar a norma culta, não faz uso de coloquialismo, expressões populares, linguagens informais. Você tem que prestar bastante atenção ao dissertar o seu texto. Exemplo, uma coisa certa sobre acessibilidade ao cinema. Observe, o termo em destaque, coisa, deixa muito vago o seu pensamento. Então você não coloque termos que dá essa vacância, como por exemplo a palavra coisa. Fuja dessas expressões que deixam a ideia vaga. Fuja das palavras que você tem dúvida na hora da escrita. Exemplo, seção. Nós temos seção com C, nós temos seção com S e C cedilha, nós temos seção com C cedilha, nós temos seção que é com S e SS. E cada seção significa algo diferente, nós temos departamento diferente. Nós temos a seção, que é uma divisão, por exemplo, do supermercado, nós temos a seção de perfumaria, a seção dos secos, seção dos molhados. Nós temos a seção também de reuniões extraordinárias. Então, na hora da prova, se você tem dúvida se essa seção é escrita com C cedilha, com S, você fuja, tá? Poderá utilizar sinônimo. Por quê? Você tentará fugir desses erros gramaticais. Lembre-se que você poderá zerar na prova, tá? E um dos casos que acontece muito do candidato zerar na prova do Enem, na competência de número 2, é avaliar a sua compreensão do tema. Você não poderá, meu caro candidato, fugir do tema. Imagine conosco, se o tema é o conceito de família no século XXI, você terá que dissertar sobre família. Então, em hipótese alguma, você vai colocar outro tema. Exemplo, miscigenação do povo brasileiro. O conceito de família é totalmente diferente de miscigenação do povo brasileiro. São assuntos diferentes, assuntos bastante relevantes no nosso dia a dia, mas diferentes. Não misture uma coisa com outra, senão você poderá zerar na prova, tá bom? Quando nós falamos sobre conceito de família, vamos filosofar um pouquinho? Lembre, você poderá utilizar várias áreas diferentes para enriquecer o seu texto. Sendo assim, o seu texto terá maior credibilidade. Vamos usar um pouquinho a filosofia? O que é conceito de família no século XXI? Veja só, para alguns, família é a mãe, o pai, a criança, não é isso? Mas para outro, o conceito de família, desde que haja amor, pode ser homem, homem, mulher, mulher. Poderá ser também homem, homem, mulher. Ou ao invés, poderá ser a mulher, homem, homem. Ou mulher, outra mulher e um homem. Desde que todos estejam vivendo em harmonia. Para alguns pode ser conceito de família e para outros não. Talvez família é apenas homem, mulher. Mas veja só, caros candidatos, o tema está falando sobre conceito de família no século XXI. E por mais que você concorde ou não, conceito de família hoje, para a maioria dos estudiosos, família, desde que haja amor, poderá ser relações homoafetivas. Tá bom? Então, se um tema desse cai na redação, você fuja daquele conceito praxe, que seria homem e mulher, tá? Você não precisa mudar o seu conceito que você tem sobre o tema, mas para que você não corra o risco de ofender a uma classe ou tirar zero na redação, você não coloque esse seu conceito de praxe, tá bom? Não fugir do tema garante 25% da sua aprovação. Tá bom? Desde que você não fuja do tema, você não terá a sua redação zerada.
A competência de número 3, nós temos qualidade da sua argumentação. Para isso, você precisa ter uma bagagem de leitura, um conhecimento específico. Por isso que o Enem ele é bem claro para você fazer uma boa redação a partir do seu conhecimento de mundo e baseado nos textos motivadores. Meus alunos, dentro dos textos motivadores é proibido a retirada de fragmentos desses textos motivadores para embasar a sua ideia. O texto é para te dar um norte, uma direção. Sendo assim, você não poderá tirar nenhum fragmento de lá, tá? Uma dica bastante importante: leia os textos motivadores, porque, por incrível que pareça, muitos candidatos não leem esses textos motivadores. O seu texto ele deve ter sentido, seguir uma lógica, uma linha de raciocínio. Vamos imaginar. Falei um pouquinho para vocês sobre a paragrafação. Vamos organizar bem esse texto para ficar bem bacana, ficar bem legal? Primeiro, o seu tema, o seu título, que é opcional, tá bom? O seu título, depois vem a sua introdução. Eu mencionei para você que a sua introdução poderá ter um parágrafo entre 5 e 8 linhas. Depois vem o desenvolvimento. O seu desenvolvimento ele poderá ser formado por 3 argumentos. 3 argumentos básicos. Primeiro, na introdução você vai conceituar o tema dado pelo INEP, entre 5 e 8 linhas. O seu desenvolvimento formado por 3 argumentos. Argumento de número 1. Deixa clara a sua opinião sobre o assunto. Argumento de número 2. Reafirmar a sua opinião, mas apresentando dados, fatores, exemplos que ajude a dar credibilidade no seu ponto de vista. Argumento 3, escrito na terceira pessoa, foque em citar exemplos. E por fim, a sua conclusão. Você fará uma proposta de intervenção sobre esse problema, tá bom? A competência de número 4, articulação textual. Para isso, você tem que lembrar dos nossos conectores que estudamos já em sala de aula. Os conectores farão que o seu texto fica amarrado entre si. É uma parte que liga a outra. Exemplos de conectores. Além disso, além do mais. Portanto, por conseguinte, isto posto, todavia, contudo, no entanto, entretanto, não obstante, por fim. São exemplos de conectores. Mas você também poderá fazer uma pesquisa mais profunda e observar que esses conectores, tá, também chamados de operadores argumentativos, estão divididos em afirmação, conclusão. E por fim, nós temos a competência de número 5. Bastante citada. A competência número 5, muito importante, você fará um plano de intervenção. Dentro desse plano de intervenção, você não poderá citar, deixar bem claro alguns elementos. Primeiro, o que significa qual é o problema, como, que é como o modo que esse problema será resolvido, quem, isto é, o agente que irá resolver esse problema, seja o agente ou os agentes no plural, e por fim, o resultado, que é o paciente. Veja só, o agente resolveu o problema e o paciente é o resultado desse problema resolvido, ok? Beleza, pessoal, até a próxima, bons estudos para você.